E no programa de hoje falaremos sobre a série de filmes de A Turma da Praia. A Turma da Praia, como ficou mais conhecido no Brasil, mas também chamada de Filmes da Praia, era uma série de filmes chamadas em inglês de Beach Party, ou seja, Festa na Praia em português. Esses filmes foram lançados em nosso país no final dos anos 60, mas apenas no começo dos anos 70 se tornaram realmente populares ao passarem na sessão da tarde na TV, principalmente durante as férias. O primeiro filme foi lançado em 1963 pela AIP, American International Pictures, e foi um grande sucesso, o que gerou continuações, além de cópias por parte de outros estúdios. Mas este primeiro filme era também, de certa forma, uma cópia de filmes lançados pela Columbia Pictures, chamado de Gidget, de 1959, e o outro filme, Férias no Havaí, de 1961, com Sandra Dee, uma garota surfista que vive várias aventuras em praias paradisíacas. Dizem que os executivos da AIB, a produtora do filme da Turma da Praia, pegaram as ideias de Gidget, adicionaram mais músicas, mais biquínis e tiraram os pais da história. E aí, pronto. A surf music se tornou popular em parte graças a filmes como este, que tinham a presença de atores, cantores como Dick Dale e os Deltones, por exemplo, mas que contavam com a presença de muitos outros artistas, atores, comediantes. O rock e a música pop tinham a presença de seus artistas nestes filmes, como Stevie Wonder, que na época era chamado de Little Stevie Wonder, James Brown, Nancy Sinatra, The Supremes, Beach Boys e Little Richard, entre outros. As participações especiais desses e de outros artistas nesses filmes atraíam a base de fã de artistas já consagrados e, ao mesmo tempo, ajudava os artistas jovens. Era bom para todos os envolvidos. Entre os artistas já conhecidos do público, havia Elizabeth Montgomery, atriz de A Feiticeira, aparecendo em Bikini Beach e na cópia paródia Como Rechear um Biquíni. Outros que apareceram nessa série de filmes foram Don Rickles, Paul Lynde, Boris Karloff, Peter Lorre, Vincent Price e Buster Keaton. Se você se lembra, Boris Karloff, Peter Lorre e Vincent Price eram atores de filmes de terror. Boris Karloff foi a Múmia, Peter Lorre esteve em dezenas de filmes de terror e Vincent Price esteve em vários filmes de terror, inclusive o clássico O Corvo. Os filmes eram gravados em Paradise Cove, mas também eram gravados em outras praias, e também em estúdio. Paradise Cove fica em Malibu. Os filmes eram gravados no inverno para serem lançados no verão norte-americano. Lembre de deixar o seu like se você gostar desse vídeo. A intenção desses filmes eram ser versões de baixo orçamento de filmes com Doris Day e Elvis Presley, que eram musicais e comédias românticas dirigidas ao público adolescente, com muitas cenas de surf, praia e danças coreografadas. Basicamente, a trama era Frankie, interpretado por Frank Avalon, e Dolores, ou Didi, interpretada por Annette Funicello, que eram namorados e tentavam fazer ciúmes um no outro por mera insegurança, com alguém recém-chegado, enquanto eles e seus amigos viviam aventuras dentro e fora da praia, entrecortadas por números musicais. No primeiro filme da série, o professor Sutwell está estudando secretamente os hábitos de acasalamento dos jovens do sul da Califórnia. Esses jovens que se encontram na praia e falam usando um linguajar estranho de gírias do surf. Depois de paralisar temporariamente
o líder da gangue dos ratos, Eric Von Zipper, que faz investidas amorosas em sua musa Didi, a namorada de Frank, o professor acaba se tornando atraente aos olhos de Didi. Ele acaba se tornando o crush dela. Frank percebe e tenta fazer ciúmes em Didi, flertando com a garçonete Ava. A assistente do professor, que se chama Marianne, também tem um crush pelo seu chefe. Achou tudo isso muito confuso? Às vezes era mesmo, mas no fim do filme tudo se resolvia. O pessoal da Turma da Praia tinha uns rivais, que eram os motociclistas da gangue conhecida como Ratos. Liderados por Eric Von Zipper. Esse personagem era interpretado pelo comediante Harvey Lambert, que não sei se de propósito ou não, fazia uma paródia de Marlon Brando no filme O Selvagem. Deixe sua opinião ou comentário, não se esqueça. Uma piada comum e recorrente era Frank falar com a câmera após alguma discussão com sua namorada Didi, quebrando assim a quarta parede. A mais popular piada era a suspensão Himalaia, que era uma técnica de luta criada pelo professor Sutwell, que consistia em paralisar alguém pressionando o dedo indicador em determinado ponto no crânio. O motociclista aprendera a técnica com o professor e tentava usá-la nos outros nos filmes seguintes, mas a vítima era sempre ele mesmo. Ao tentar aplicar a técnica em algum dos mocinhos, ele se atrapalhava ou era enganado e paralisava a si mesmo com um sorriso no rosto. Os outros membros da gangue tinham que carregá-lo para fora e sempre diziam: Eric Von Zipper vai voltar. Você se lembra disso? Se lembra, deixe nos comentários. O elenco regular, além de Frank Avalon e Annette Funicello, tinha ainda John Ashley, Lurie Holmes, Jodie McCrea, Sally Sessions, Michael Nadler, Candy Johnson, Andy Romano, entre outros, que eram atores regulares, mas desapareciam no filme seguinte, retornavam no próximo filme e assim por diante. A lista de filmes considerados oficiais dessa série são A Praia dos Amores, Quanto Mais Músculos Melhor, A Praia dos Biquínis, Festa do Pijama, Folias na Praia e Como Rechear um Biquíni. O filme seguinte, O Fantasma do Biquíni Invisível, não foi com Frank Avalon e Annette Funicello. Eles foram substituídos por Tommy Kirk e Deborah Welling como casal protagonista. E também havia a presença de Nancy Sinatra no elenco de apoio. Mas esse filme não funcionou muito e não houve continuações. Outros filmes que tinham Avalon ou Funicello e de certa maneira se conectam com a série: Sergeant at Head, Dr. Goldfoot and the Bikini Machine, Fireball 500 e Thunder Alley. Eu não consegui encontrar os nomes desses filmes em português. Caso você saiba, por favor, deixe nos comentários e eu vou acrescentar. Continuando. Em 1987, Avalon e Funicello estrelaram De Volta à Praia, que foi bem nas bilheterias. E embora eles tenham sido sondados para fazer uma continuação, o mesmo não aconteceu, devido aos problemas de saúde de Annette. O sucesso da série fez com que imitações surgissem, como é comum. Houve também um impacto cultural, que acabou criando toda uma cultura ao redor do surf. Ei, não se esqueça de assinar o canal. E se gostou do vídeo, deixe o seu like. Alguns filmes que surgiram no rastro do sucesso da série de filmes da praia foram Louco por Garotas, com Elvis Presley, Gidget, que foi sucesso entre 59 e 63, voltou com outra atriz em 65 e 66. A atriz era uma jovem chamada Sally Field, que na época tinha 19 anos. Surf Party com Bob Vinton,
Ride the Wild Surf, com Fabian, For Those Who Think Young, com James Darren, The Horror Beach Party, Beach Girls and the Monster e Village of the Giants. Caso você saiba o nome desses filmes em português, deixe nos comentários, eu agradeço. As críticas em relação aos filmes e às histórias eram bastante duras por parte dos jornais. As A e B, que produziu os filmes, queria mesmo que os filmes fossem engraçados, descolados da realidade e até mesmo escapistas. Os críticos queriam que os jovens assistissem filmes mais sérios e mais densos. Um dos críticos escreveu o seguinte: não tem o menor peso de importância. Alegria simplória e direta, que se torna irresistível para os que desejam escapar do vazio de suas vidas. Outro crítico afirmou: o maior problema com esse grupo é que os jovens sejam os maiores bobalhões já reunidos. Mas quando aparece alguém mais velho, ele consegue ser ainda mais abobalhado que os jovens. Na minha opinião, o que ficaram desses filmes foram os risos, os personagens ingênuos. E se alguém não consegue separar filmes do que é a realidade da vida, então o problema são os críticos, e não os filmes bobinhos e inocentes daquela época. E você, o que você acha? Deixa aí sua opinião ou seu like, a gente vai gostar de ler. Então por enquanto é isso, talvez a gente faça depois uma segunda parte. Valeu por ouvir e assistir, obrigado, tchau, tchau. We got an early start. We're gonna have a ball, We're gonna ride the surf. and that ain't all. Nothing is greater than the sand serpents out there. Unrack our boards just as soon as we get there. Stack 'em in the sand while they're breaking just right. Yeah, we're surfing all day and we're swinging all night. Vacation is here, beach party tonight. Chalking our boards. Chalking our boards while we're in school. We're in school. Now we're waxing our boards. Waxing our boards at Balboa too. Nothing is greater than the sand serpents out there. Unrack our boards just as soon as we get there. Stack 'em in the sand while they're breaking just right. Yeah, we're surfing all day and we're swinging all night. Vacation is here, beach party tonight. Nothing is greater than the sand serpents out there. Unrack our boards just as soon as we get there. Stack 'em in the sand while they're breaking just right. Yeah, we're surfing all day and we're swinging all night. Vacation is here, beach party tonight. Vacation is here, beach party tonight.